Meus amigos, e o Mengão simplesmente venceu o time do Grêmio por 2-0 lá na Arena do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e assumiu o topo da tabela nesta terceira rodada do Brasileirão. O Mengão é líder, segue o líder. E é claro, né, que a imprensa está repercutindo essa vitória do Flamengo e uma vitória com muita autoridade para cima do time gaúcho. E vamos aqui acompanhar o que eles estão falando, né, e analisando sobre esse confronto que simplesmente o Flamengo, né, foi muito superior ao time do Grêmio. Vou deixar os créditos pro canal do Sport TV. E esse corte é do programa Redação. Vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Mengão. Deixa eu cumprimentar o Diogo Olivier, que vai entrar no papo com a gente, pra gente falar um pouquinho dessa partida de ontem. Diogo, bem-vindo sempre à Redação, bom dia pra você. Um dia seguinte, imagina impressionado, né, do tricolor gaúcho, meu amigo. Bom dia. Bom dia Camila, Rodrigo, Luciano. Antes, preciso fazer um comentário aleatório aqui, porque o Rafael Klein é um árbitro jovem e ele é assim, a gente vai ouvir falar bastante dele, né? Porque ele é super low profile, ele não gosta de falar muito, mas ele defende, por exemplo, que os árbitros um dia, quem sabe, possam falar depois de um jogo de futebol, talvez até admitindo que possam ter errado, né, para que se perceba que eles erram, como tantos outros, mas enfim, mas depois desse lance aí, você percebe que ele pega ali a cabeça de galinha, quando ele entrega para o quarto árbitro, ele dá uma limpada no calção, assim, que é o que você falou de tudo nojento, tudo ruim, né, dá uma limpadinha ali, assim, puxa vida, sou aqui um árbitro FIFA tendo que fazer uma coisa dessas. Que desagradável, né? Como diria o poeta, mas enfim. Bem, mas desagradável também tá um pouco a vida do Gustavo Quinteiros, porque o cenário do jogo, eu vou me atrever a dizer o seguinte, o cenário todo, conhecendo como é o futebol brasileiro, o cenário todo ele indica risco de demissão. Sabe aquele cenário desalento? Bom, primeiro no campo, por vários motivos, alguns, até muitos deles, né, alheios ao Quinteiros, 11 jogadores chegando em cima da hora no campeonato, uma troca de ideia, de processo, substituir o Renato Barristato é difícil no Grêmio, mas o cenário é um cenário assim construído por isso. O rendimento muito baixo, o Grêmio não consegue fazer bons jogos, a gente vê erros repetidos, um desalento no torcedor. 23 mil pessoas ontem na Arena, num domingo, não era 4h30, 4 horas o horário clássico de futebol, mas 23 mil pessoas. Para Grêmio e Flamengo é algo que a gente olhou no estádio ontem, eu estava no estádio, se surpreendeu, o que está acontecendo aqui, para vir o Flamengo e o Grêmio e o público ser um público um pouquinho maior que jogos de Campeonato Gaúcho. É que existe um clima de desalento assim no torcedor, de que as coisas não vão andar. O Grêmio foi amplamente dominado pelo Flamengo, perdeu novamente, segunda partida seguida, havia perdido para o Ceará e depois foi vaiado no final do jogo. E os erros eles se repetem assim, por exemplo, você vê os dois gols do Flamengo, ambos, o time está todo correndo para trás. Imaginava-se que ontem, com o Cristaldo desde o começo do jogo, o Grêmio talvez tivesse uma mudança assim na ideia, mesmo que pragmaticamente, né? Estou falando daquela ideia de sair jogando com zagueiros, laterais e praticamente alijar os volantes desse processo, né? Não fazer aquela saída de três. O Grêmio faz isso, muito isso. O Grêmio ontem veio sem um ponteiro, o que é raríssimo, nunca tinha acontecido com o Quinteiros, né? Ele sempre jogava com os dois ponteiros. Ontem jogou com um ponteiro só, o Pavon, em nome de Cristaldo e Edenilson. Aí começou o Cristaldo na esquerda, o Edenilson de meia central como protagonista, algo que ele não conseguiu ser nessa função, pelo menos em nenhum clube onde ele jogou. Jogador importante, mas nunca foi o protagonista. A 40 do segundo ele inverteu, aí o Pavon foi para a esquerda, o Cristaldo foi para dentro, o Edenilson foi para a direita, onde ele normalmente costuma jogar, enfim. As coisas não vão se acertando, o Quinteiros vai mudando e o rendimento não vem. E os dois gols... Claro que a gente tem que descontar, obviamente, né, o talento absurdo da equipe do Flamengo. Mas eles são gols, assim, pela parte do Grêmio, olhando pela ótica do Grêmio, muito parecidos, né? O Grêmio vai fazendo essa saída com os zagueiros laterais, vai tentando empurrar o adversário para o seu campo. Quando o Grêmio está com a bola, é isso, né, gente? Porque o Flamengo teve até mais posse de bola. E aí não consegue achar um passe entre linhas, inversão do zagueiro lá para o ponteiro, o zagueiro de pé trocado para o outro ponteiro do outro lado. Se não retoma a bola onde tem ali o choque, a segunda, terceira bola, o adversário vem e o Grêmio está sempre correndo para trás. Os dois gols foram exatamente assim. Teve a infelicidade do Edenilson. Então são alguns processos ali que eles acabam se repetindo e o Grêmio toma muitos gols, né? O Quinteiros veio muito para isso, para parar aquela sangria de gols do ano passado.
E aí ele acabou sendo vaiado. Hoje tem uma reunião do Conselho de Administração do Grêmio, que é formado pelos vice-presidentes, são 7 integrantes, contando o presidente Alberto Guerra. Uma reunião rotineira das segundas-feiras, mas é óbvio que esse assunto vai entrar lá, a gente está ligado aqui. O vice de futebol Alexandre Rossato cravou que ele permanece, pelo menos para o jogo com o Mirassol. Tem Grenal no próximo sábado, né? Você trocar de treinador numa semana Grenal, fica um pouco aquela ideia do fato novo que não faz muito sentido. Mas ele está pressionado sim, a gente vê até na entrevista dele pós-jogo, que é um treinador assim um pouco acuado, já sem saber como responder ou como defender o nível de atuação do Grêmio, que por enquanto não encaixou. O Grêmio não consegue fazer bons jogos e vai sofrendo muito nas partidas. Eu acho que tem um detalhe interessante também, Coutinho, quando a gente compara os dois times, né? Óbvio que tem uma análise mais óbvia, né? Que é a atuação do Grêmio foi uma atuação muito ruim, a atuação do Flamengo foi uma atuação muito boa, além da questão coletiva dos dois times. Mas acho que quando a gente fala das atuações do Grêmio nas últimas rodadas, né? Desse momento que o Olivier traz bem, de um Grêmio que não consegue evoluir ali defensivamente, ofensivamente, que tem muitas dificuldades, a gente fala muito da questão coletiva do time mesmo, menos do que da questão individual. E acho que para o Flamengo, a gente, nas últimas semanas, principalmente depois da derrota na Libertadores, ficaram mais evidentes alguns problemas do time. E aí não sei se me parecem mais questões individuais do que coletivas, ou se são também soluções coletivas. Acho que passava mais por algumas atuações, por exemplo, como a gente destaca do Arrascaeta, que começa a dar uma sequência maior, do que propriamente coletivamente. Não sei se é o que você enxerga também um pouco do jogo de ontem. Para mim, assim, o problema do Flamengo recente, problema mesmo, que a gente vê se repetir ao longo dos jogos, era a incapacidade de converter em gols o volume de chances que criava. Eu acho que ontem esse nem foi o caso. O Flamengo não criou tanto assim, nem precisou para ganhar o jogo. O Flamengo controlou o Grêmio de uma forma que, assim, primeiro, até para falar do lado do Grêmio, que eu acho que tem... começar a contar a história pelo lado do Grêmio é mais fácil de todo mundo entender o porquê que o Flamengo foi tão superior. Primeiro, né, até para pegar a carona no que o Diogo citou do Quinteiros. Eu tenho o hábito, que eu não sei se é bom ou se é ruim, de, às vezes, quando eu estou assim, indo daqui para casa, vindo de casa para cá, ouvir algumas coletivas, né? E a do Quinteiros eu não consigo ouvir 5 minutos, porque a desconexão entre o que ele fala e o que a gente vê dentro de campo é imensa. Sabe? Ele vai para um lado totalmente diferente do que o Grêmio mostra dentro de campo. Com todo respeito a ele. Merece respeito, mas é um trabalho péssimo, é um trabalho muito ruim e justifica muito mal as escolhas. Aliás, ontem a estratégia do Grêmio para entrar em campo é muito questionável, né? Porque se você vai encarar um adversário que... Uma das melhores coisas que o Flamengo faz atrai o adversário, para o adversário pressionar a saída do Flamengo, o Flamengo tem Léo Ortiz e Léo Pereira, 2 zagueiros que pressionados sabem sair jogando. Rossi, que é um goleiro que sabe sair jogando com os pés. Passe curto, passe longo, espera a pressão chegar para encaixar um passe no volante. Pulgar e De La Cruz, olha só, cara. O Flamengo tem 5 jogadores ali só no centro da saída de bola que todos eles pressionados conseguem encontrar soluções. Aí o Grêmio, que não fez isso bem em nenhum jogo do ano, me vai pressionar o Flamengo na saída de bola com uma série de adaptações assim bem questionáveis, como, por exemplo, o Cristaldo pelo lado esquerdo, quando começou o jogo. E aí o Cristaldo não sabia se saltava a pressão no Ortiz ou se acompanhava o Wesley. O Wesley sobrava nas costas dele e ele não tinha tempo para pressionar o Ortiz. E aí o passe entrava no Pulgar, no De La Cruz, e aí alguém tentava pressionar o Ortiz. E isso o Flamengo ia encontrando espaço nas costas da pressão do Grêmio, que isso até demorou um pouquinho para acontecer. Acho que o Flamengo não foi um time tão agressivo quanto poderia ser ontem. Se fosse, talvez tivesse resolvido o jogo mais rapidamente, mas que acho que explica exatamente qual é a questão do Grêmio. E aí, o Diogo falou bem do time estar sempre correndo para trás, né? Exatamente, por isso, porque sobe pressão, não sobe certo, os setores não estão compactados, primeiro gol isso acontece. O segundo gol é um lance que o time do Grêmio está posicionado à frente, mas ninguém está pressionando a bola. É uma coisa assim que eu poucas vezes vi na minha vida, né? De tão desorganizado que é. Se você pega o detalhe do segundo gol do Flamengo, o De La Cruz vem conduzindo a bola, os 2 volantes do Grêmio eles estão sem função, adiantados, sem encaixar em ninguém, sem se preocupar com a cobertura, o lateral fora da linha, o Gemerson longe do Wagner Leonardo. Cara, é muito fácil entrar numa defesa assim, ainda mais com a qualidade do Flamengo, mais fácil ainda. Para responder o que você perguntou pro Coutinho, Camila, eu acho que o coletivo explica mais esse resultado do que a individualidade, ainda que o Arrascaeta tenha sido provavelmente o destaque da rodada. Com 3 minutos do primeiro tempo, o primeiro gol para mim é muito simbólico disso. Por que eu acho que o coletivo explica?
porque o Grêmio tentou encaixar uma ideia de jogo que não fazia sentido. Era exatamente esse momento aí que eu ia citar. 3 minutos do primeiro tempo, o Camilo erra uma rebatida para o Léo Ortiz, e o Léo Ortiz está ali perto da área do Flamengo ainda, 10 metros na frente da meia-lua, se tiver. O Léo Ortiz acerta um passe simples para o Arrascaeta, que acerta um passe simples para o De La Cruz. Quando o De La Cruz recebe a bola, não tem ninguém no Grêmio num raio de 15 metros do De La Cruz. O De La Cruz no campo de defesa, aí o De La Cruz avança como ele quiser, abre a bola no Michael, aí tem a falha do Edenilson, que sai o gol. É muito espaço. E aí o segundo gol, que o Coutinho citou, começa com o Rossi, e é uma jogada que o Flamengo faz várias vezes, em todos os jogos. É uma jogada muito manjada, de atrair o adversário, trabalhar, e aí vem o Wesley, passa para o De La Cruz, como o Coutinho também citou, tem os volantes e toda a marcação-pressão do Grêmio está muito desorganizada, muito desconcertada. E aí uma tabela simples ali, quando o Cebolinha encaixa para o Arrascaeta, quando ele passa do meio de campo, ele fala, gente, não tem ninguém na minha frente até a linha da grande área, o que eu vou fazer? Eu vou avançando e vou fazer o gol. Claro, o Arrascaeta decidiu o jogo, mas esse jogo, para mim, é decidido pela opção errada do Quinteiros. E concordo também com o Coutinho. As análises que o Quinteiros faz nas coletivas dele me preocupam. Porque, às vezes, o time não está rendendo e você vê na coletiva, claro, uma coisa, ele pode estar entendendo o que está acontecendo e não dizer na coletiva, né? Porque ele acha que vai queimar jogador e tal. Mas me parece, o que ele fala, né, o que a gente vê em público, muito diferente do que está acontecendo ontem em campo. E ontem aconteceu a mesma coisa. O Grêmio fez 3 jogos de Brasileiro muito fracos. O Grêmio, beleza, enfrentou em casa 2 times muito fortes. Olha o espaço para o Arrascaeta quando ele recebe essa bola, não tem ninguém perto dele. Enfrentou o Galo e o Flamengo em casa, conseguiu ganhar do Galo porque o Volpi teve uma noite milagrosa. Teve pouquíssimas ideias no jogo contra o Ceará. Foi muito. Não foi nem. Acho até que foi o jogo menos ruim do Grêmio, foi o do Ceará, desses 3 aí. Mas um jogo de pouquíssimas ideias, de pouca execução, de organização também, deixando muito a desejar. Então é um trabalho que depois de 3 rodadas só. E essa semana Grenal que o Diogo citou, cara, o Mirassol, a gente vai falar mais pra frente, o Mirassol fez 3 jogos, por exemplo, de níveis. O Mirassol jogou bem mais que o Grêmio no campeonato até agora. Assim, tranquilamente o Mirassol jogou mais que o Grêmio. E aí você vai encarar o Mirassol fora de casa, tendo um Grenal ali sábado à noite na sua porta. É o jogo mais importante do campeonato pro Grêmio, pro Inter também. Eu acho muito preocupante esse momento do Grêmio e na minha visão, o treinador mais pressionado do momento no Brasileirão. Quinteiros reclamou de um lance ainda no primeiro tempo, né, da partida, quando há uma tentativa do Grêmio na área e há um toque da bola na mão do Gerson. E a CBF soltou o áudio do VAR desse lance, a gente está revendo o lance, ó. É esse cruzamento pelo lado esquerdo e aí a reclamação de que a bola toca o braço do Gerson, que isso não teria sido pênalti a favor do tricolor gaúcho. E essa era a reclamação do Quinteiros também na sua entrevista coletiva. Vamos colocar então o áudio do VAR, divulgado então pela CBF, que entendeu que não houve penalidade nesse toque dentro da área. Vamos Eles estão ver. pedindo pênalti. O áudio do VAR. Ok, pode voltar pra mim. Pode seguir, deixa eu ver. Segura, tá? Vamos checar esse lance de área, ok? Tá com o braço, eu quero ver algum desse braço. 2, pega 2. A 2 vai mostrar o braço. Isso. A bola vem e ele tenta tirar o braço pra trás, tá? A bola vem, olha lá, a disputa é clara, e aí ele tenta tirar o braço, ó, pra trás, tá vendo? Ou você acha que ele abre esse braço? Vai, momento a momento. Tem um desvio. Pra mim esse braço tá pra trás, tá? Tá protegido pelo corpo, inclusive. Mesmo ele abrindo aqui, ele tá jogando o braço pra trás, tá vendo? Ele não abre pra ganhar essa bola, concorda? Além do parceiro, volta a sair da área, pra mim. fazer um bola Beleza, do parceiro. Estamos finalizando, tá? Seguimos, tá? Ele tá com o braço pra trás, o braço tá atrás da linha do corpo. A bola vem do defensor saindo da área. Ele tá com o braço pra trás da linha do corpo, foi horrível, cara. Segue, Ramon! Vamos, segue! Para o nosso especialista, nosso comentarista de arbitragem, PC Oliveira, também houve acerto, não houve pênalti na mão do Gerson. Essa jogada é uma consideração, são várias considerações que o árbitro deve avaliar na hora de tomar uma decisão, né? São vários elementos que ele precisa levar em conta na tomada de decisão. E o fato da bola ter batido no peito do Gerson é uma consideração importante. Isso, durante agora que o áudio foi disponibilizado, a gente não observou. E um detalhe
muito importante para levar em conta na análise, porque para mim o toque no corpo do Gerson é muito claro e isso não foi avaliado na cabine do VAR. Mas quais as considerações e por que eu continuo com a mesma interpretação? Acho que a decisão final foi correta, porque é uma bola que aqui na disputa é uma bola que é uma bola rebotada, é uma bola dividida, ela bate no pé do Wesley e, de certa forma, acaba surpreendendo o Gerson, porque é uma bola que está rebotada, vindo de um companheiro da equipe, e você tem o fator que é a chamada bola inesperada, que surpreende o jogador, o Gerson. Ele, no primeiro momento, está sim com o braço atrás do corpo, ele tem uma movimentação abrindo o braço, mas você tem que avaliar o ponto de contato da bola. Primeiro, ela bate no corpo, e na hora do contato na mão do Gerson, é uma mão que não está aqui aberta lateralmente, ampliando espaço, né? Não é mão deliberada isso. Ele não usou a mão para dominar a bola. Ele está com um braço aqui e no áudio do VAR, inclusive, quando eles divulgaram a imagem, eles usaram uma imagem do outro lado do campo, que é muito boa também, a última imagem que eles avaliaram, e o braço do Gerson está realmente assim, atrás, né? Atrás do corpo, e é uma bola que ainda rebotou, né? Tocou no corpo dele. Então, é considerada assim como uma bola inesperada, que vem do companheiro, que está saindo, que tem a direção saindo da área e ainda tem o toque no corpo do Gerson, mas que não foi levado em conta na avaliação na cabine do VAR. Os pontos do PC esclarecem muito mais, trazem muito mais elementos para entender essa interpretação do que a gente ouviu dos árbitros envolvidos, do árbitro de vídeo, do árbitro da partida envolvidos nessa análise. Mas, Diogo, ainda assim, muita polêmica, né? Deixa eu te ouvir, claro. Não, para dizer o seguinte, para corroborar, o Diori Vasconcelos, que é o nosso comentarista de arbitragem aqui da Rádio Gaúcha, ele é jornalista e árbitro. Ele nunca exerceu, mas ele fez curso de arbitragem, estuda pra caramba, enfim, o PC até o conhece. Ele fez exatamente essa análise na nossa transmissão da Rádio Gaúcha, no momento do lance, na hora, assim. Rebote, não dá tempo para mexer o braço e daí não vale aquela questão de movimento antinatural porque tem esse lance inesperado perto ali do lance. Quer dizer, foi a mesma análise, né? Claro que o Grêmio reclamou bastante, o Quinteiros reclamou bastante, mas até a reclamação do Quinteiros, ela ficou um pouco esvaziada pela atuação do Grêmio e por outras atuações ruins do Grêmio. Foi quase assim, olha, fica até meio chato falar desse lance. Claro que poderia mudar o cenário do jogo, é claro que sim, né? Mas a maneira como o Grêmio está jogando é tão abaixo do que se espera. Nas últimas 19 partidas contra o Flamengo, o Grêmio perdeu 13, só ganhou 3. Então tem mais esse componente aí, assim, puxa, parece que o Grêmio, nos últimos anos, ele vem diminuindo assim de força, de tamanho no enfrentamento contra clubes maiores. Tem uma discussão mais ampla até nesse sentido no Grêmio. E com relação ao Quinteiros, que está pressionado, a reunião essa do Conselho de Administração, agora o Grêmio está anunciando o Marlon do Cruzeiro, reforço para a lateral esquerda, fica até o final do ano. Mas essa reunião é no final do ano e vamos ver de que maneira isso vai ser discutido, se o jogo com o Mirassol pode ser um marco, se é depois do Grenal ou se nada disso, se ainda se vai dar um tempo acreditando que o trabalho de alguma maneira pode encaixar. O Rodrigo, que fez uma análise perfeita, 101% correto, quando o Quinteiros, Rodrigo, quando apareceu o Cristaldo na esquerda, lá na nossa transmissão, a gente pensou assim, puxa, todo mundo sabe que o Flamengo faz amplitude com o Wesley pela direita e o Michel pela esquerda. Todo mundo sabe que o Quinteiros não é um jogador que tem condições de recompor, de marcar tanto. Vamos combinar que está meio visível ali, a gente viu no começo, né? Que ele vai sofrer muito com o Wesley ali pelo lado direito, né? O Quinteiros acabou vendo isso a 40 minutos. Foi aí que ele fez essas trocas, né? Puxando o Cristaldo para o meio, o Edenilson para a direita, enfim. Mas aí já não dava mais tempo, né? Então, a gente chama aqui, eu já chamei um texto, uma coluna, assim, Quinteiros no País das Maravilhas, porque isso que o Rodrigo pontuou é preciso. Na primeira vez que o Quinteiros falou no jogo com o Ceará, que não havia tido chances do Ceará, e o Ceará fez 2 gols, teve bola na trave, enfim, tá bem, daqui a pouco é para consumo externo, né? Você diz uma coisa, defende os jogadores, mas lá dentro no vestiário coloca o dedo na ferida, isso aí é clássico no futebol, né? Mas o conjunto da obra depois, Rodrigo, Luciano, Camila, quem nos acompanha, parece que ele realmente entende que não há ajustes mais severos a fazer. Apenas tentar treinar esse modelo de jogo que não está resolvendo, né? Ontem ele falou algumas palavrinhas que
ele usou a expressão normalidade, né? Olha, tá tudo dentro de uma normalidade. Não é normal a maneira como o Grêmio vem jogando. No jogo passado ele disse que não há motivo para drama. Então, assim, ele passa uma sensação, gente, não sei se essa, enfim, pode ser uma impressão também de vocês, é que o tempo, é que ele ainda não entendeu que talvez o tempo brasileiro seria diferente do tempo boliviano, onde ele foi 3 vezes campeão, o tempo equatoriano, onde ele foi campeão, o tempo chileno, onde ele foi campeão. Porque lá, treinando times grandes, você tem muito mais enfrentamentos contra times pequenos e médios para fazer esse processo de trabalho andar. No Brasil é muito diferente, todo jogo é pesadíssimo, né? E talvez esse ajuste aí ele não tenha entendido. A gente cobra do calendário que é muito nefasto para treinadores que precisam de tempo para treinar, encaixar a sua ideia. Então me parece que ele não entendeu ainda o tempo brasileiro, que é um tempo diferente em função desse calendário. Eu concordo que eu acho que o tempo brasileiro de fato é muito mais acelerado que em outros lugares, mas acho que tem diferença. Acho que quando ele fala que está dentro da normalidade, que não tem drama, eu acho que até ele está tentando deixar o ambiente dele menos caótico, né? Tentando ter um pouquinho de tranquilidade no próprio trabalho. Acho diferente de quando ele fala, e o Diogo citou muito bem contra o Ceará, que o time adversário teve pouca chance. Porque aí o torcedor acabou de assistir a partida, acabou de ver o time dele levar um monte de finalização e o treinador vai para a entrevista coletiva e fala, o Ceará quase não chegou. Não, ele fala... Aí eu acho mais complicado, porque aí os fatos, né? Você está falando contra os fatos. Nessa entrevista contra o Ceará, foi a que mais me chamou a atenção realmente, o Diogo lembra isso. Ele fala que o Grêmio criou várias oportunidades. O Grêmio ele teve uma abafa no final do jogo, que de fato teve 2 ou 3 chutes ali perigosos que poderiam ter gerado um empate. Mas o Ceará, antes disso, tinha criado várias outras oportunidades, tinha dominado o Grêmio o jogo inteiro. Né? Assim, já que ele gosta de falar de resultado, né? Que está falando de resultado, vou até pegar um dado aqui. Os últimos 11 jogos do Grêmio, o Grêmio levou gol em 10 desses últimos 11 jogos. E aí a gente não está falando só de time grande que o Grêmio enfrentou, não. Está falando de time pequeno, de campeonato estadual, está falando de São Raimundo, de Roraima, pela Copa do Brasil. O único time que não fez gol no Grêmio foi o Atlético Grau do Peru, agora na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. E que também não foi um grande jogo do Grêmio, não. Foi um jogo ali tranquilo. Teve 2 anulados pelo VAR, hein? Jogando mal, não, teve isso. E o início do Quinteiros se esperava justamente esse equilíbrio defensivo. Se esperava que o trabalho, a contratação do Quinteiros fosse dar ao Grêmio esse equilíbrio defensivo que não tinha nas últimas temporadas. Mais da metade dos jogos do Vélez. Ele é atual campeão argentino pelo Vélez. Sim. Se eu não estou enganado, dos 27 jogos que ele faz no Vélez, 14 o time não levou gols. Eu acho que é isso. Não posso estar errando a conta agora de cabeça, mas se não for 14, 16. É 13. 16, obrigado, Diogo. 16, até mais do que eu estava pensando. Então, assim, ele levou gols em 11 jogos lá, deixou de levar gols em 16. É claro que, assim, é um outro cenário. Ou seja, a partir de agora o Grêmio não sofre mais gols. Pois é. Pode ser só para corroborar um outro ponto que o Diogo trouxe, né? A gente que cresceu aqui no Rio de Janeiro, né? Vocês vão somar forças comigo aqui. Toda vez que um clube carioca ia jogar contra o Grêmio ou contra o Inter fora de casa, é derrota certa. Um empatezinho ali... Olha, o empate é um ótimo resultado, né? Em outras épocas era assim. Eu cresci nos anos 90, era assim, pô, toda vez que meu time ela arrumava um empate, eu adorava. Vencesse, então, era feriado. Aí eu fui... Os últimos 10 jogos do Grêmio, na arena, do Flamengo contra o Grêmio na Arena, o Flamengo venceu 5. Desses 5... Todos eles com pelo menos 2 gols de diferença. E desses 5, o Flamengo fez 4 gols 2 vezes no Grêmio. Meteu um 4x0 e um 4x2. Cara, assim... A gente levantou, só porque para corroborar com o que você está dizendo, a gente levantou os últimos 20 jogos, porque essa estatística já está mudando. E concordo plenamente com você, era exatamente isso. Jogo da TV Globo, domingo, 4 da tarde. É lá em Porto Alegre? Esquece, que time carioca não arrama ponto lá. Só que assim, nos últimos 20 jogos, a gente já tem uma mudança desse ano. Se a gente pegar todos os confrontos da história, o Grêmio é muito favorito jogando em Porto Alegre. Se a gente pegar toda a história do confronto Grêmio e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Só que se a gente faz um recorte recente, nos últimos 20 jogos, de agosto de 2018 até abril deste ano... Olha o número de gols, Camila. São 4 vitórias gremistas apenas, 13... Aí a gente está considerando todos os jogos, tá? Perdão, Grêmio e Flamengo, não só os jogos em Porto Alegre. Mas nos últimos 10 em Porto Alegre, o Flamengo também já tem vantagem. E você citou os últimos 5. Mas nos últimos 20 jogos no total, o Flamengo venceu 13 vezes, fez 40 gols e sofreu 17. Aí, de novo, o número de gols, né, Luciano? O que você falou, até para fazer uma transição para falar do Flamengo também, quando você perguntou para ele,
o que o Quinteiros fala na coletiva, será que ele não está tentando tornar o ambiente menos caótico? Na minha visão, ele aumenta o caos. Piora, né? E aí, eu vou fazer a distinção exatamente com o Felipe Luiz. Claro, está num outro momento, vem uma segurança de quem ganhou um título no ano passado no início do trabalho e agora tem jogado bem. O Flamengo recentemente fez jogos ruins e o Felipe foi lá mesmo quando ganhou, falou, não foi nosso melhor jogo. Né? A estreia da Libertadores, por exemplo, quando ganhou o jogo. E depois da derrota para o Central Córdoba, claro, foi nítido que o Flamengo fez um jogo ruim. Mas tem técnico, a gente está vendo o Quinteiros, por exemplo, que depois de um jogo nitidamente ruim, vai na coletiva e fala, não, teve bom, tivemos chance. Não, chance o Flamengo teve contra o Central Córdoba. E era um jogo em que, até por esse histórico, não o histórico recente, né, mas o histórico mais antigo do Flamengo em Porto Alegre, existia uma pressão e uma necessidade de responder à péssima atuação do Flamengo contra o Central Córdoba. O Flamengo fez um jogo muito ruim. Um jogo cercado de expectativa no Maracanã, primeiro jogo no Maracanã da Libertadores do Flamengo esse ano. Claro, eu falei no meu destaque inicial, o gol aos 3 minutos muda muito. Sim. Condiciona tanto para o bem o Flamengo quanto para o mal o Grêmio. Mas foi um jogo de intenso controle. Eu estava pensando nos dois líderes ali, Flamengo e Palmeiras. Em todos os jogos desse brasileiro, eu não lembro de jogos tão dominantes quanto o Flamengo contra o Grêmio nesse fim de semana e o Palmeiras contra o Corinthians. É difícil você lembrar, nos 30 jogos que já houve nesse campeonato até agora, o Flamengo... E são dois jogos que chamam muita atenção pelo rival, porque não são times que, né, nem o Corinthians nem o Grêmio, são times que a gente começou o campeonato e imaginar, vai brigar lá embaixo. O Grêmio hoje a gente começa a se preocupar, eu não acho que seja o caso, tá? Que o Grêmio vai brigar contra rebaixamento. Mas hoje eu vejo uma preocupação. Se esse Grêmio não se arrumar, não se ajeitar, e não dá para dizer que tá cheio de desfalques, como eu falei no início. Não tá. Faltou o Cristian Oliveira no jogo de ontem. Já o Flamengo é um jogo de imposição, um jogo de, olha, estou aqui fincando minha bandeira, vocês diziam que na teoria eu era o favorito, né? Eu acho que o Flamengo é o favorito desde antes do campeonato começar. E depois de 2 rodadas no empate contra o Inter, que conseguiu fazer bons 30 minutos do segundo tempo ali, mas o Inter fez uma proposta que deu certo no Maracanã. E depois um jogo contra o Vitória de muitas chances no começo, mas depois o Flamengo sofre uma leve queda, mas depois que toma o empate do Vitória, o Vitória corre o risco de fazer o segundo gol ali, teve uma chance, o Fábio teve uma boa chance, o Flamengo conquista a vitória. Foi o primeiro jogo do Brasileirão que o Flamengo fincou a bandeira e falou, eu sou o favorito ao título. Isso aconteceu por muito mérito do Flamengo também. Claro, o Arrascaeta De La Cruz foi um jogador fundamental e 2 jogadores do setor defensivo para mim, Léo Ortiz e Alexandro. O Léo Ortiz já é um jogador que vem sendo muito citado pelas boas atuações. O Alexandro está jogando muito bem, ficou um tempo fora lesionado no Campeonato Carioca, né? Voltou na reta final só. Ontem fez mais uma grande partida em Porto Alegre. Vamos mostrar a charge, então, do Mário Alberto, desse resultado, Flamengo 2, Grêmio 0 ontem na Arena em Porto Alegre. Ó, a charge do Mário Alberto hoje, claro, ó, destaque para ele também tomando um chimarrão. O Uruguai também toma seu chá, mas dessa vez, ó, com o Grêmio ali estampado e o Arrascaeta comemorando o primeiro lugar, porque o Flamengo termina essa rodada, terceira rodada ainda do Campeonato Brasileiro. A gente termina essa rodada na liderança do campeonato. A gente pode até mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro ao final dessa mostra aí pra gente terceira líder. rodada. Quem é o lembrando líder? Que essa semana Fala temos Brasileirão no meio de semana. Vamos ver quem é o líder. Quem será, hein, galera? Quem será o líder? De quarta e quinta-feira teremos confrontos também pela quarta rodada. Flamengo com 7 pontos, então, assume a liderança com essa vitória ontem sobre o Grêmio, o primeiro lugar destacado aí do Arrascaeta, do Mário Alberto. O Palmeiras também com 7 pontos ali no critério de desempate dos gols pró. O segundo, Juventude, tem 6 pontos, 2 vitórias até aqui em 3 jogos. O Vasco também com 2 vitórias. O Fluminense ainda também com 2 vitórias. O Internacional tem 5 pontos somados. O Fortaleza, 5 pontos. Ceará, Corinthians e Botafogo, lá a turma dos 4, fecham a primeira página. E aí na segunda página da tabela também com 4, o Red Bull Bragantino e o Cruzeiro. Com 3 pontos, Grêmio, Bahia e São Paulo. Com 2, Atlético Mineiro e Mirassol. E na zona de rebaixamento até aqui, só com 1 ponto somado, Sport, Vitória e Santos. Meus amigos, tá aí, né? Você viu que o Mengão malvadão assumiu o topo máximo da tabela. Assumiu a liderança do Brasileirão nesta terceira rodada, hein? E olha, teremos agora pela frente o time do Juventude no meio de semana e depois, né, vamos enfrentar também no final de semana o time do Vasco, galera. Eu estou, sinceramente, muito motivado para esse Campeonato Brasileiro. Tô acreditando muito, tá, que o Flamengo tem grandes chances, tá, de conquistar esse Brasileirão. E também, lógico, né, temos que virar a chave no momento certo,
quando for Libertadores, para também valorizar muito a Libertadores, porque são as duas principais competições aí que o Mengão, né, estará jogando no ano. A Libertadores e o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, ela começa a partir do dia 30 agora de abril. Mas lógico, é importante também, mas ali, né, numa escala, vamos dizer assim, menos importante, tá? Libertadores e Brasileirão está ali realmente como foco total, foco principal do Mengão na temporada de 2025. Beleza, meus amigos? Então tá aí, né? Deixa eu deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. Pedir a você que não é inscrito, gostou da imagem do Arrascaeta tomando chimarrão? Cara, sensacional, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sino e deixa o like. Daqui a pouco eu tô voltando, trazendo mais novidades do Mengão pra vocês, hein? É uma pedrada atrás da outra, é um vídeo bom atrás do outro, porque isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui, meus amigos, é o nosso amor. Fui, nação!